Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E nós vamos pedir permissão a todos que estão aqui presentes para que a gente possa gravar essa apresentação, para que depois possa ficar disponível no YouTube. E desde já desejo um bom evento a todos, agradecendo o Fábio. E já passo para o Zé fazer a abertura. Vai ficar disponível no YouTube e no site da Áudio também, né, Ana? Isso. Muito bom. Boa noite a todos vocês. Estamos aqui, eu, Zé Mangini, Ana Luiz Isolde, com todos vocês nessa palestra organizada pela Auge para falarmos sobre o curso de formação em advocacia negocial, que terá a primeira turma a partir de 6 de outubro de 2021 a 16 de fevereiro de 2022, nas quartas-feiras, das 19h30 às 22h30. Esse curso inédito na Auge destina-se especialmente a advogados e advogadas que queiram desenvolver competências comportamentais, soft skills, e novas habilidades para atuação na advocacia negocial por meio de técnicas de negociação, mediação e do uso de práticas colaborativas. Tem por objetivo transmitir conhecimentos teóricos e práticos para o exercício da advocacia de forma estratégica e inovadora, com foco na solução de questões jurídicas, conforme um método mais adequado ao caso, na defesa dos interesses do cliente. São 4 módulos independentes, com 3 encontros de 3 horas cada, online, ao vivo, pela plataforma Zoom, que contarão com exercícios práticos, dinâmicas e simulações. No primeiro módulo, Mercado Jurídico e Soft Skills, no dia 6, 13 e 20 de outubro. São 9 horas. Segundo módulo, Negociação para Advocacia, nos dias 27 de outubro, 3 e 10 de novembro de 2021. No terceiro módulo, Advocacia na Mediação, nos dias 17 e 24 de novembro e 8 de dezembro. Pausa para o final do ano. Vem o módulo 4º, o 4º módulo, com práticas colaborativas, no dia 2, 9 e 16 de fevereiro de 2022, totalizando as 36 horas do curso. É um curso imperdível para advogados e advogadas que estão up-to-date e atentos às mudanças da profissão e querem se atualizar com os melhores profissionais do mercado. Quando a gente fala de advocacia na mediação, em mediação e nas práticas colaborativas. Nessa palestra de hoje, as organizadoras e docentes do curso, Ana Luiz Isolde, Mônica Gama, Viviane Pontes Rufino e Patrícia Freitas Fuoco, irão conversar com Fábio Salomão, que, na sequência, vou apresentar para vocês. Instigando o curso, será uma série de 5 palestras online e gratuitas para o esquenta do curso. A primeira hoje, com o Fábio, como eu já disse, com o tema O que mudou no mercado jurídico e o que se espera da advocacia negocial. A segunda, em 1º de setembro, com a advogada Amanda Federico, que irá abordar a justiça consensual e a advocacia negocial. Uma terceira, com a advogada Luciana Grimberg, que está aqui com a gente, nossa querida Lu, no dia 22 de setembro, abordando a temática de direito de família e advocacia negocial. Sempre às 20 horas, e espero estar aqui com vocês fazendo essas aberturas, porque eu adoro todas vocês. E ainda terão outras 2 palestras, uma no dia 8 de setembro, com o querido advogado Alexandre Simões, sobre advocacia negocial na área empresarial, e ainda uma última, com data a ser marcada, com os advogados renomados Carmona e Maria do Céu Marques Rosado. É isso, Ana? Perfeito.
Então, vamos à palestra de hoje. Assim eu não tomo muito tempo de vocês. Para quem não conhece o Fábio Salomão, ele lidera as práticas de legal e compliance da Brava Executive Search, uma das maiores referências do setor. Sua atuação permeia o recrutamento e o assessment de altos executivos e sócios em professional services. Atua também no desenvolvimento de liderança, análise de eficácia de times de alta performance e formação de conselhos. Fábio, depois, se você quiser, você complementa alguma coisa a mais, tá bom? Anteriormente à formação da Brava, Fábio foi sócio da Salomon Aze, recrutamento jurídico, onde liderou a prática de executive search de alta gerência para grandes companhias nacionais e multinacionais, bem como escritórios de advocacia ranqueados entre os mais admirados da América Latina. Fábio foi executivo responsável pela divisão de Executive Searching jurídico da Michael Page International, em São Paulo, e também possui trajetória como advogado no Tosini Freire Advogados, um dos maiores escritórios de advocacia do país. Lá do Zé Luiz Salles Freire e Silas Tosini, é isso? Estavam no mesmo prédio que eu, lá na Líbero Badaró. Conde de Pratos 293. Exatamente, eu ficava no 30º andar e vocês tinham alguns andares ali, né? Muito bom. Formado em Direito pela Universidade Mackenzie, Fábio também é pós-graduado em Administração de Marketing pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, mestre em Administração de Empresas pela PUC de São Paulo, por onde eu me formei, e especialista em People Analytics pela Wharton Business School. Currículo impecável do Fábio. Muito bem, Fábio, muito bem-vindo. Eu vou apresentar as nossas moças e depois vocês entram no papo da palestra de hoje. Pode ser? Beleza. Ana, para quem não conhece, é a fundadora da Auge, advogada, mediadora, com certificação Master pelo ICFML-AMI, recebeu menção do Brasil Best Mediators, Leaders League, Top 6 Mediators Brasil, Who is Who Legal, também formada pelo Mackenzie, mestrado em Direito do Estado na PUC de São Paulo, em negociação pela UKB na Argentina, que é o Instituto Kurt Bosch, com especialização em Direito Público pela EPM, Dinâmica dos Grupos pela SBDG, Métodos de Solução Alternativos de Conflitos Humanos pela Escola Paulista da Magistratura, formação em Constelações Sistêmicas, Organizacionais e em Negócios e Gestão pela Hellinger Schule, pós-graduada em Constelação Familiar também pela Hellinger Schule. Mônica Gama, queridíssima Mônica, advogada, familiarista, negocial e civil, formada pelo Largo de São Francisco, lá nas Arcadas, pós-graduada em Direito de Família e Mediação de Conflitos, além de bacharel em Psicologia pela USP. Membro do Instituto dos Advogados São Paulo, IASP, do Grupo de Estudo de Empresas Familiares da FGV, e da International Academy of Collaborative Professionals, IACP, fundou em 2014 o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, o IBPC, primeiro organismo nessa área de práticas colaborativas no país, tendo tido um importante papel desbravador deste método autocompositivo de conflitos humanos. Patrícia Freitas Fuoco, tão querida quanto, sou fã dessa profissional impecável, é advogada empresarial e mediadora com 25 anos de experiência em direito empresarial. Patrícia presta assessoria jurídica a empresas nacionais e estrangeiras, em negociações comerciais complexas e contratos empresariais. Também desempenha importante papel como mediadora de conflitos e advogada representando clientes em negociações e mediações empresariais.
possui formação em negociação e mediação pela Harvard. Que apareceu alguma coisa aqui. Pela Harvard Negotiation Institute, Harvard Law School, também capacitado em mediação pelo Centro de Mediação Mediaras, Argentina, e pela De Família, Estratégia para Famílias Empresárias no Brasil. É certificado internacionalmente em mediação em advocacia na mediação pelo ICFML. Em 2021, Patrícia também foi reconhecida pelo 4º ano consecutivo pela Leaders League, como Brasil Best Mediators 2018 a 2021. Está concorrendo ali com a Ana. Quem é? Viviane Pontes Rufino é graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza, tem especialização em Direito Internacional também pela Universidade de Fortaleza, especialização em Gestão Estratégica de Negócios por HSM University, mestrado em Direito e Gestão de Conflitos, formação em Técnicas de Mediação pela Columbia University, advogada com atuação em mediação judicial e extrajudicial, negociações empresariais e direito privado. Então, feita a minha parte aqui de apresentar todos vocês, Ana, entrego a palestra com vocês, que vocês se divirtam muito hoje e que todos aproveitem esse grande bate-papo. Beijo para vocês. Posso começar, turma? Por favor, Fábio. Vamos? Eu ia pedir exatamente Essa deixa era isso. minha? Perfeito. Ótimo. Tá ótimo. Super obrigado. Bom, em primeiro lugar, para já aquecer os motores e os corações, como diz o outro, muito obrigado pelo convite de vocês. É uma honra imensa participar desse evento. Pessoas não só tão qualificadas, mas tão bacanas. Muitas já conheço há algum tempo, outras tive o prazer de conhecer hoje. Para quem tem sensibilidade, percebe-se que são pessoas de fato diferenciadas, e quando eu falo pessoas, lato sensu, até porque isso que mais me interessa, o ser humano que está por trás do profissional. A gente já chega, inclusive, nesse ponto durante o nosso bate-papo. O Zé, se me permite, vou te chamar de Zé, também te conheci hoje, mas o Zé mencionou a questão da gente se divertir. Eu sou completamente adepto à diversão, quem me conhece sabe disso. Até para tornar o nosso bate-papo hoje, ou a palestra, mais divertida, podemos combinar, se possível. Eu vou trazer um pouco de conteúdo para vocês, um pouco de história para vocês. Espero que seja uma história decente, né? Que vocês se divirtam com esse assunto. Mas a ideia é que a gente possa trocar, né? Tem muita gente aqui que vive o mercado, tem uma ótica diferente do mercado. Acho que a pluralidade de ideias e a diversidade de ideias chega e traz um resultado melhor do que só uma pessoa falando ou trocando, mas, de fato, eu vou, digamos assim, assumir essa ponta de trazer um pouco de conteúdo da minha visão. Acho que, pelo menos, acredito que é o que vocês estão interessados em entender. E se a gente puder essa troca, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: estejam super bem-vindos de não só me interromper, mas de fazer questionamentos, trazer um pouco da visão particular de cada um. Acho que a gente constrói, como eu disse, melhores resultados assim. De novo, meu muito obrigado pela participação e pelo convite. É um tema, como eu mencionava a vocês antes do nosso evento começar, muito querido a mim. Eu sou apaixonado por gente. Eu estou no mercado de recrutamento e seleção porque gosto de gente e entendo o impacto positivíssimo, né, indelével, já que estamos próximos de advogados aqui, junto às organizações. Então, assim, a minha paixão desde criança, eu comentava com vocês, sempre foi lidar com gente. Eu sou filho de um casal de idade muito avançada. Minha mãe, infelizmente, já faleceu, dona Olga, que Deus a tenha. Aliás, jamais faria uma introdução tão boa quanto você fez de mim, viu, Zé? Ela ficaria orgulhosíssima, dona Olga, que Deus a tenha. Mas o fato é o seguinte: esses meus pais sempre tiveram uma diferença de idade gigantesca em relação a mim. Então, todo mundo que é filho único, como eu, com pais de muita idade, convive no meio de quem? De adulto. Então, meu interesse sempre foi ouvir histórias dos meus avós. Eu tive avós que fugiram de campo de concentração na Alemanha, eu tive avós que foram imigrantes romenos do outro lado da família, com uma história super interessante. Então, essa interação dentro de casa sempre me fascinou muito. Então, como eu disse a vocês, eu nunca fui aquela criança de gostar de coisas, carrinhos e afins. Eu gostava de gente, de prosa, de conversa, de entender a dinâmica familiar. Até hoje permaneço assim. Em casa, como eu disse também a vocês, eu sou uma negação, como
arrobador, né, gente, que eu mencionei a vocês, de varal ou de coisas relacionadas ao lar, mas se querem uma boa conversa, um entendimento de perfis ou interesse legítimo por pessoas, por favor, sempre me convidem, que eu acho que eu tenho algo a agregar. Falando nisso e falando um pouco da minha carreira, acho que é conveniente comentar um pouquinho com vocês o que de fato eu faço, né? Tem muita gente que tem uma ideia boa, outras nem tanto, mas é interessante colocar que, de fato, eu trabalho com recrutamento e seleção, como eu mencionei a vocês. Eu tenho uma trajetória como advogado, como mencionado pelo Zé, uma paixão pelo mercado jurídico, mas, de novo, uma paixão muito mais voltada à dinâmica das pessoas inseridas no mercado jurídico do que a atividade por si só. Eu cedo no direito entendi que era uma atividade que não tinha a menor, com a qual eu não tinha a menor afinidade. No entanto, achava as figuras, as personagens, as relações interessantíssimas. Então, aquilo me fascinou e eu fui picado por esse mosquitinho de querer entender essas relações organizacionais, estruturais e humanas que formavam esses escritórios de advocacia ou esses departamentos jurídicos. E aí, sim, por um convite inusitado, acabei sendo chamado para atuar nessa atividade, na qual me encontrei imediatamente e até hoje permaneço, né, muito motivado. Toda organização, se não entende, tem que entender que o seu principal ativo são as pessoas, né? E quando eu converso e interajo com o mercado todos os dias, é impressionante como ainda há uma deficiência, não só das pessoas, como das organizações, de entenderem esse valor. Eu fico grato, de novo, de estar aqui hoje conversando com vocês, porque o pessoal da Auge aqui, que nos prestigia e montou esse evento e atua no ambiente da mediação, quem pelo menos tem o desconfiômetro ligado, como diria o meu avô, imagina que quem trabalha com mediação é alguém que está lá para mediar conflitos, mediar situações, mediar negócios, grandes negociações, etc. E tal. Para você estar apto a mediar ou ter um legítimo interesse de mediar, você, no mínimo, tem interesse por pessoas, pelo perfil das pessoas, de como elas se comportam, até porque a essência da negociação é também o fator humano, né? E dentro do recrutamento, a gente pode traçar um paralelo, vamos dizer assim, em relação à mediação, porque o recrutamento que eu conheci quando comecei minha carreira, ele era extremamente simples, para não dizer raso. Muito tempo eu me vi dentro do ambiente do recrutamento, mas que na minha intimidade, que ninguém nos ouça, infelizmente está sendo gravado esse vídeo, mas eu chamava do business de achismo. Eu vou explicar para vocês por que eu acreditava que era o business do achismo. Porque o recrutamento em si, ele se encerrava numa entrevista de 1 hora e meia, claro, com uma técnica de entrevista, de apurar informações, etc. e tal, e em cima disso, claro, em entrevistas pessoais, a gente recomendava esses profissionais aos nossos clientes, etc. e tal. Isso, para mim, sempre fui muito apaixonado, como eu disse por vocês, por pessoas e por comportamento, começou a ser insuficiente, né? E como buscar preencher esse espaço vazio que eu encontrei dentro de uma atividade que eu gostava tanto? Até porque todos vocês já ouviram na vida de vocês o tempo todo aquela velha história: contrata-se pelo técnico, demite-se pelo comportamental. Contrata-se pelo técnico, demite-se pelo comportamental. Muito bem. Só que comportamental é esse? Isso era muito pouco na época para mim. A gente nunca parou para entender o que é esse comportamental. Em função dessa necessidade de entender e como esmiuçar esse déficit comportamental, eu fui me meter a estudar o tal do People Analytics. O que é o tal do People Analytics? Nada mais é do que uma ciência, uma metodologia de coleta de dados para aplicação, grosso modo, em gestão. Eu venho também do ambiente, eu contei um pouco de família, etc. Então, a minha família tem uma tradição também esportiva muito grande. Todo mundo jogou basquete a vida inteira, meu pai foi um grande jogador de basquete. Então, eu sempre tive uma paixão por estatística, justamente porque no esporte a estatística é muito valorizada. O problema é que quando eu me deparei com o mercado jurídico, no geral, eu me deparei com um mercado que não só era do achismo, mas que vivia às custas de muita fantasia. A gente imagina que o escritório do outro é assim, a gente imagina que o advogado da outra parte é assim, a gente fantasia muito com essas informações, até porque é um ambiente extremamente fechado. Então, até então, eu não achei uma metodologia concreta, importante e aprofundada para apurar dados comportamentais para que eu pudesse fazer boas escolhas para os meus clientes, ou seja, para as organizações. Muito bem. Através do People Analytics, eu comecei a codificar, ou entender como se codificava esse comportamento. E esse comportamento, para quem não conhece muito do linguajar de mercado técnico de recursos humanos, esse comportamento a gente pode traduzir, grosso modo, no que a gente chama no mercado de competências. O que são essas competências? Eu vou trazer um pouco para vocês, lembrando que o que eu vou tratar aqui
são das competências organizacionais, que são as que vocês costumam mais ouvir. Hoje o mercado já migrou ou saltou das competências organizacionais para as transversais. Depois a gente trata disso, eu prometo, até para não ficar chato e, obviamente, cumprindo a minha promessa de diversão. Mas as competências, grosso modo, são formadas por um tripé importante de conhecimento, habilidade e atitude. Tá? Para traduzir em miúdos, conhecimento é o saber, né? A habilidade é o saber fazer e a atitude é o fazer. Então, a combinação dessas três forças, ou desse tripé, dessa base, é que formam as tais das competências. O mercado de outrora, o que cobrava de vocês? Ou do advogado, ou do mediador, ou de quem tivesse inserido no mercado? Competências das quais, ou como, que vocês já ouviram muito na carreira de vocês ou na vida de vocês. Foco em resultado, né? Gestão de equipe, tomada de decisão, gestão no tempo, e por aí vai. Clássicos das competências organizacionais, etc. E tal. Muito bem. Com o advento da nossa querida pandemia, até porque ela continua, né? Infelizmente, não chegamos ao pós-pandemia, muitos dos processos, não só na advocacia, como em recursos humanos, que é o ambiente que eu vivo, foram absurdamente impactados, digamos assim, numa velocidade gigantesca, né? E aí, uma necessidade de adaptação de todos nós, profissionais, advogados, recursos humanos, etc., e tal, a essa nova realidade. E que realidade é essa? Quando eu falei que eu ficava envaidecido, e estava envaidecido de ter sido convidado por vocês para tratar desse tema, eu fico mesmo, e não é mentira, e falo isso olhando nos olhos de vocês, por quê? Nos últimos anos, eu vinha sendo convidado e o tempo todo chamado para eventos do ambiente de mercado jurídico para falar do quê? Tecnologia. Eu não sou um apaixonado por tecnologia, eu não sou apaixonado por tecnologia, eu adoro tecnologia. Só que tecnologia não resume o mercado, ou o mercado não pode ser definido por tecnologia, né? Agora, o que havia de moderno dentro do mercado jurídico ou dos demais mercados era se falar de tecnologia e o impacto da tecnologia nas nossas carreiras. É fundamental entender sobre isso, não tenho dúvida, mas principalmente do ponto de vista do ferramental. Tecnologia é uma ferramenta importantíssima para que a gente desenvolva competências atreladas a essa tecnologia, mas ela não nos resume como profissional, não nos define como profissional. Eu sempre tive uma crença pessoal de que a inovação ela é fruto das pessoas, né? Ela não é fruto das coisas. As coisas são uma manifestação da inovação que surge ou é plantada na cabeça, cultivada, perdão, na cabeça das pessoas. Muito bem. Perdão. Com essas mudanças todas e com o advento da pandemia, como eu estava mencionando, a minha maneira de olhar o mercado também mudou. A maneira como os meus clientes começaram a exigir. Os perfis nos processos seletivos que eu conduzo também mudaram, mas os convites também, para eu tratar de certos temas, começaram a mudar. E, finalmente, quem trabalha com gente, com recursos humanos, com treinamento, com capacitação, com retenção, com formação de gente, teve o espaço aberto, né? Ou teve a sua, como é que a gente pode dizer, o seu protagonismo aconteceu, protagonismo devido esse, para a gente poder tratar de fato, como eu disse a vocês, dos principais ativos das organizações. Então, gente, hoje não há nada mais moderno dentro do ambiente de recursos humanos e dentro do ambiente de quando a gente trata de mercado como um todo, quando a gente fala de recrutamento e seleção, ou do impacto do mercado nas empresas, não há nada mais moderno do que falar de gente. E é para isso que eu estou aqui hoje. Muito bem. Falando dessas competências, a minha vida, particularmente como recrutador, mudou completamente, assim como a de muitos de vocês, não só do ponto de vista da dinâmica de trabalho, mas da exigência dessas empresas em relação a perfis, comportamentos, etc. E tal. Vocês, claro, também, a vida toda, ouviram falar, principalmente para quem está no mercado jurídico, né, das competências que a gente chama técnicas, né, ou as hard skills. Muito bem. Esse nome é interessante, importante, empodera, né, usando um termo moderno, todo mundo gosta de utilizar em inúmeros sentidos, mas, quando a gente fala do aspecto comportamental, há um olhar um pouco diferente, ou pelo menos havia um olhar um pouco diferente, para as soft skills. E o próprio nome soft skills, para muitos do mercado, e principalmente para o pessoal de RH que atua no meu setor hoje, traz um pouco de incômodo, porque o nome soft skills denota, ou pode denotar, dependendo da interpretação, competências que têm menos força ou menos peso do que as hard skills. Curiosamente, aí só uma parte, eu já volto nisso,
Inúmeros dos meus clientes, até então, continuavam, apesar dos meus esforços para pesquisa comportamental, aprofundamento em processo seletivo, exame comportamental dos profissionais e definição estatística de que perfil cabe em cada tipo de estrutura, em cada função, os clientes continuavam insistindo na análise puramente curricular. E vocês, se pensarem nas estruturas de vocês, muitos de vocês têm seus escritórios, etc. e tal, e não tem crime nenhum nisso, aliás, não está no Código Penal esse tipo de coisa, muitos de vocês continuam escolhendo seus profissionais, inclusive seus sócios, através de currículo, né? Ou de afinidades outras, que não uma pesquisa comportamental educada para entender se esses profissionais têm, de fato, o perfil para ser sócios de vocês e vice-versa. Porque, lembrem-se, quando a gente está falando de mediação, a gente está falando de uma negociação. E desculpe avisar vocês, se é que vocês ainda não sabem, a nossa vida é uma eterna compra e venda. É uma eterna negociação. O processo seletivo, então, como um todo, ele é negociação pura. Então, as mudanças que o mercado nos trouxe, né, ou a pandemia nos trouxe, impactam diretamente não só a maneira como a gente se relaciona com os demais, com os sócios, as pessoas que a gente atrai, mas como a gente comporta, o que a gente pede, o que a gente entrega e o que a gente investiga nos processos seletivos que a gente participa. Olhem que coisa curiosa, fazendo uma parte. Há mais ou menos 6 anos atrás, eu fiz uma pesquisa no LinkedIn, querendo entender se você hoje está numa empresa como executivo, ou se você tem um negócio, o que você mais valorizaria de um fornecedor, de um prestador de serviço, e coloquei uma lista de 4 itens. Tá? Na época, eu tive, se não me engano, mais de 70% dos votos, e os itens eram, até para deixar claro para vocês, eu até escrevi aqui para lembrar para vocês, conhecimento técnico, ou seja, quais são os critérios principais, o que vocês mais valorizam para escolher um prestador de serviço para o seu negócio. Em primeiro lugar, colocaram conhecimento técnico, tinha mais de 70%. E aí vinha, em segundo lugar, preço. Tá? Em terceiro lugar, conhecimento do negócio. E, em último lugar, prestatividade e cuidado. Curiosamente, coincidentemente com o nosso evento aqui, eu fiz a mesma enquete, muitos de vocês devem ter visto, talvez ainda está lá no ar, está no ar, essa pesquisa. E year to date, como diz o outro, na data de hoje, tá, os resultados são os seguintes. Olha que curioso. A gente está falando, claro, tem um grande público que responde essas minhas perguntas, que vem provavelmente do mercado jurídico. 41% continua ou permanece acreditando que o conhecimento técnico é a primeira necessidade de quando você contrata algum serviço para o seu negócio. Ou seja, a gente continua com essa mentalidade normal, problema nenhum, de que há necessidade de ter um conhecimento técnico específico para se prestar o serviço. Não discordo, mas olha que interessante. É claro, para você entrar na festa, para você ter um convite para a festa, o mínimo desejado é que você tenha o conhecimento técnico para atender o teu cliente. Quem é advogado e está nos ouvindo, claro, aposto que tem uma afinidade com essa resposta. No entanto, em segundo lugar, com 33%, a resposta que eu obtive foi prestatividade e cuidado, com 33%. No terceiro lugar, conhecimento do seu negócio, 24%. E, em último lugar, com 2% só, bom preço. Então, entendam que, versus os 41% de conhecimento técnico, somando 24 mais 33, lembrem-se, eu sou advogado como vocês, tenho dificuldade com matemática, mas no meu desconfiômetro aqui, 57% das respostas, se a gente somar prestatividade e cuidado com conhecimento do seu negócio, ficam muito à frente do conhecimento técnico. O que prestatividade e cuidado tem a ver com conhecimento do seu negócio também? Ambas têm um peso enorme de uma coisa que é uma competência importantíssima do pós-pandemia, o que a pandemia trouxe, que é a tal da empatia. Então, toda essa conversa que a gente está tendo aqui, quando você fala de prestatividade e cuidado, é olhar para o outro, é cuidar do outro, é querer se relacionar com o outro e é querer se colocar no lugar do outro, no negócio do outro, no lugar de tomar decisão do outro e por aí vai, você como prestador de serviço. O outro item é a prestatividade e cuidado, como eu disse. Então, entendam, olha o peso e como as pessoas hoje valorizam competências como empatia, pessoalidade, cuidado na prestação de serviço, escuta ativa. Então, vejam como a gente vem migrando de competências que têm um quê de hard skills importante e como elas vêm migrando ou sendo adocicadas ou açucaradas
com competências ou soft skills que hoje o mercado exige. Então, vejam que isso não é bobagem. As pessoas estão com isso muito presente no seu consciente e no seu inconsciente. Hoje, para você montar um time, hoje, para um cliente te escolher, hoje, para você selecionar pessoas, hoje, para você montar uma sociedade, a primeira lei que eu alerto vocês, que vocês têm que ter anotada no caderninho, é a tal da lei da convivência. Quando vocês participam de uma atividade como essa interativa, a primeira coisa, ou a palavra de ordem, a primeira lista dessas necessidades é, de fato, o que eu chamo de lei da convivência. A nossa convivência ficou escassa em função da pandemia. A gente teve uma percepção Então, a gente teve pela primeira vez, depois de muitos anos, uma sensação de finitude em relação à nossa vida, ao nosso trabalho, à nossa família, uma quebra. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu recebi um sinal aqui de que estava instável a minha conexão. Me avisem, tá? Por favor. Então, o que acontece? A gente teve a primeira sensação de finitude em relação à nossa presença aqui no mundo, como diz outro, ao nosso legado aqui no mundo, e assim, o que fazer com isso? Nesse momento, a gente começa a privilegiar coisas que não estavam no caderninho. Tá? Com quem eu vou conviver? Com quem, de fato, eu quero montar meu negócio? Com quem eu quero me relacionar? Que tipo de fornecedor eu quero ter? Como eu vou escolher esses fornecedores? Como eu vou conduzir minha vida, minha ética, meus negócios? Como eu vou me apresentar para o mercado? Será que porque aquela marca de mercado é sexy? Será que ela é interessante para mim? Quem são as pessoas que estão dentro daquela organização com as quais eu terei que conviver? Quando você participava de um processo seletivo há 15 anos atrás, por exemplo, sabe quais eram as perguntas que os profissionais me faziam quando participavam do processo seletivo? Os profissionais. Eles perguntavam, Fábio, o que a vaga pede? O que a pessoa precisa saber fazer? Hard skills. Onde é localizado o trabalho? E quanto paga? Então, fazendo alegoricamente aqui, mas os itens eram basicamente esses. O empregador, ou quem estava com a posição no mercado, vocês lembram dos anúncios lá no Estadão? Local de trabalho, mínimo descritivo das funções e hard skills, e quanto se pagava para aquela atividade. A gente era menos educado nisso, e isso importava menos, até porque a gente tinha uma consciência menor do nosso papel, a gente não tinha essa consciência de finitude, a gente tinha um olhar mais para marcas de empresas do que para as pessoas que estão dentro delas, e por aí vai. Por isso que eu chamava aquilo de um business de achismo. Né? Muitos de vocês talvez estejam se identificando com isso. Se vocês deram um fast forward, empurrarem para frente agora para 2021, sabe quais são as perguntas que os profissionais me fazem em processo seletivo? Fábio, eu vou ter autonomia? Quem é o gestor da posição? Você conhece o perfil comportamental dele? Por que nos últimos 6 anos eu percebi, e hoje a gente tem essas informações, passaram 4 pessoas por essa cadeira? Quais são os valores ou a cultura da empresa para eu entender se tem, desculpem o termo, match com o que eu estou buscando ou com o meu perfil? As pessoas começaram a não só a valorizar, mas terem uma necessidade e um investimento muito grande em autoconhecimento, que também é uma das competências novas e importantes, para entenderem o que as faz feliz. Então, ninguém mais está buscando emprego. Eu, por exemplo, tenho urticária desse termo. Trabalho, vaga. Eu até brinco. Muitas vezes eu me apresento, eu não fiz essa brincadeira hoje, porque já tem gente cansada de ouvir isso, mas perguntou assim, Fábio, o que você faz? Você trabalha com, como é que fala? Com preenchimento de vaga, com recrutamento. Eu brinco que eu não estou no business nem do exército, nem de estacionamento. Eu detesto esse tipo de termo. Então, o que acontece? Quando a gente fala hoje de atração, quando a gente fala de mercado, a gente está falando de projeto de vida. Então, tem que importar com quem eu vou conviver. Tem que importar com quem eu vou passar meu tempo. E essas perguntas, esses questionamentos, têm que ser trazidos para uma sala de entrevista para que essa negociação aconteça. A mesma coisa o seu cliente, ou a mesma coisa o seu fornecedor. Então, assim, mais importante do que lidar com o escritório, por exemplo, da Patrícia, é entender quem é a Patrícia, o que a Patrícia valoriza, o que a Patrícia tem como cultura dentro do escritório dela. Como ela gosta de atender os clientes dela? O que vem para ela em primeiro lugar? Preço, conhecimento do negócio, aquele questionamento que eu fiz com essa pesquisa que eu fiz no LinkedIn. Só que as pessoas, infelizmente, por uma questão
e eu trago isso muito nas minhas pesquisas comportamentais, a gente é de um país latino, um país colonizado, que as pessoas têm dificuldade de dizer não. As pessoas ficam indignadas, mas não se revoltam. As pessoas veem alguém jogar lixo no chão e não pedem para a pessoa recolher o lixo e jogar no lixo. Então, a gente tem dificuldade desse embate polêmico, na média, né? À medida que a gente vence isso é estatístico, por exemplo, quando a gente vê nas principais organizações, os principais executivos têm essa questão da dominância muito presente no perfil. E dominância não tem nada a ver com dominar o outro, tá? Sem traduções, sessão da tarde, como diz o outro. Do ponto de vista técnico, a dominância, na verdade, é imprimir ritmo, né? É entender que faz parte da dieta diária o embate de ideias e colocar a sua opinião. E colocando a sua opinião e ser aberto à opinião dos demais, a gente chega num melhor resultado. Então, pelo fato da gente ser colonizado e ter uma cultura latina meio que do perdão, da culpa, da dificuldade de se posicionar, de falar que vai na festinha do filho, do amigo do filho, mas no final não vai, que é uma baita de uma falta de educação, ao invés de chegar e falar assim, infelizmente eu tenho um evento nesse dia, eu não vou poder ir no aniversário do teu filho, mas eu te agradeço o convite, etc. e tal. Então, em função dessa cultura e dessa dificuldade de se posicionar, a gente percebe que a gente não consegue dar andamento a certas competências ou a interagir como se deve com as organizações e com essas pessoas, mas é possível, sim, fazer esse tipo de pergunta. Então, o convite que eu faço a vocês hoje é que tenham uma reflexão em relação ao que é prioridade para vocês, em relação à vida, a vocês mesmos, numa autorreflexão, num conhecimento do perfil, numa jornada de fato de autoconhecimento, para aí depois fazerem as escolhas de vocês. E aí escolherem clientes, sim, escolherem fornecedores, sim, escolherem com quem vocês querem ter a sociedade de vocês, sim, e escolherem com quem vocês querem trabalhar, independente do que diz a posição ou independente do que diz a marca da empresa. Então, vejam, por trás daquela marca, como eu disse, a marca mais sexy do mercado, existem pessoas. Escritórios, departamentos jurídicos, empresas são construções humanas. Não existe essa questão do que a empresa quer, o que a empresa vai fazer com a gente, o que a empresa acha. O que está em questão é o que nós achamos, o que a gente pretende com o nosso trabalho e qual é o nosso propósito dentro dessas organizações. Então, pincelando um pouco do paralelo entre negociação, processo seletivo, mediação e as competências exigidas hoje para o mercado, vejam que hoje a gente começa a ter um movimento muito forte de mercado de não chamar mais, inclusive, dessas competências de soft skills, mas sim essas competências estão sendo chamadas hoje de real skills. Tá? Quem tem interesse nesse assunto e quiser conhecer, o cara criador desse conceito, que já é utilizado à torta e à direita hoje pelo pessoal de recursos humanos e quem trabalha com atração, retenção e desenvolvimento de gente, é o tal do Seth Godin, tá? Que é um escritor, depois eu passo para vocês, o pessoal compartilha com vocês, autor de diversos livros, enfim, blogueiro, um cara super importante, influente, reconhecido no mercado e que traz esse conceito das real skills. Então, hoje o mercado está mais preocupado com as real skills dos profissionais do que efetivamente com as hard skills. Até porque hard skills é um dado, como dizem os americanos, it's a given. Se você não tem o conhecimento técnico suficiente, nem pleiteie aquela posição. Mas as competências de diferenciação para você ser escolhido dentro de um processo vão ser, de fato, as real skills e não mais as hard skills. Tanto que muita gente me pergunta exatamente, quem postou aí, Ana, super obrigado. Muita gente me pergunta hoje como manifestar as real skills dentro, por exemplo, de um discurso de carreira, né? De um storytelling de carreira, ou na construção do seu próprio currículo. Né? Então, por exemplo, quando o Fábio recebe currículos do mercado, 99% dos currículos, para mim, são iguais. Se houvesse uma pane no mundo e esses nomes fossem trocados, eu não saberia dizer que currículo é de quem, porque a maneira como as pessoas e os negócios hoje dentro do mercado jurídico se posicionam é sempre pautado no que eu chamo de horizontais. Eu sou o melhor advogado, ou sou o melhor mediador do mercado, eu sou o melhor advogado tributarista do mercado, eu sou o melhor advogado societário do mercado. Desculpe o perdão da palavra, grande coisa. Isso, para mim, pouco serve. Até porque, graças a Deus, no Brasil, acreditem se quiser, porque eu trabalho com isso, existe uma infinidade de bons profissionais das mais diversas áreas. Se vocês colocarem uma barraquinha aqui na Vila Olímpia, onde eu estou, solicitando um ótimo advogado societário, por exemplo, vocês terão inúmeros perfis dos quais vocês poderão escolher. A questão não é essa. O que a gente precisa entender, e o que o mercado precisa entender, é que o discurso foi humanizado. E humanizar o discurso é trazer ele para uma verticalização. Como se humaniza o discurso?
trazendo os grandes projetos dos quais você participa e qual foi o seu protagonismo nesse projeto. O que você trouxe de pessoalidade para ele? Qual foi o incremento que a Mônica, que a Ana, que a Patrícia, que a Viviane trouxeram para esse negócio, para os seus clientes, que o fazem escolherem elas como prestadores de serviço versus os demais. Então, hoje a necessidade de competências humanizadas, muito voltadas, por exemplo, à criatividade, ao interesse legítimo pelo outro, à interação. Claro, a gente continua sendo exigido por hard skills, né? Mas principalmente hoje no ambiente, por exemplo, de tecnologia. A fluência digital é fundamental, né? Comunicar-se digitalmente. Vocês terem uma ideia, por exemplo, em relação à demanda, hoje eu tive uma reunião com um cliente que me questionou muito em relação a como andam as demandas por áreas, né? Dentro do ambiente jurídico. Estava comentando, olha, a área tal é mais demandada, depois que inclusive tiver curiosidade, a gente pode tratar desse assunto, não sei se é o fórum para isso, mas a área tal é muito demandada, a outra área, etc. Então, mas olha que coisa interessante. De um ano para cá, uma das maiores demandas de recrutamento que eu venho tendo dentro do mercado jurídico são heads, que podem ser diretores, gerentes, ou estejam à frente de uma área, heads de recursos humanos para escritórios de advocacia e posições executivas de marketing para escritório de advocacia. Vocês sabem por quê? Porque, finalmente, essas estruturas, claro, imperfeitas como nós, todo mundo aqui que fez a faculdade de Direito sabe, do ponto de vista de gestão de pessoas, não vou nem tratar dos outros quesitos, mal e porcamente falamos quando falamos desses temas dentro da universidade. Então, hoje, essas estruturas estão focadas em investindo em atrair ser humano, cuidar de ser humano, entender como o ser humano trabalha e melhor performa, saúde mental de ser humano, como esse ser humano pretende interagir com seus clientes, o que é valor na interação para seus clientes, para que o escritório esteja bem posicionado em relação a isso. Então, vejam, os escritórios hoje estão mais voltados a investir em gente do que qualquer outra coisa. Até porque, quando a gente fala de atração de talento, talento remete, obviamente não é o meu público, mas remete ao quê? A juventude, a gente que está iniciando na carreira. O público jovem hoje tem uma dificuldade enorme de ter algum tipo de identidade com o que o mercado jurídico oferece. O público jovem hoje ele consome informação num modelo de timeline, né? Política, fofoca que seja, esportes, economia, saúde, tudo ao mesmo tempo agora. Quando a gente mostra a estrutura do escritório de advocacia, a maneira como ele se apresenta, ainda rudimentar em inúmeros aspectos organizacionais, os profissionais não têm a menor identidade com esse tipo de proposta de trabalho, porque são profissionais que se sentem não só enlatados, mas muito pouco cuidados. Não é tratado com eles no onboarding quem será o gestor, quais serão os setores nos quais ele vai interagir, vai trabalhar, o que deverá ser feito para que ele cresça dentro daquela instituição, não só do ponto de vista técnico, mas também comportamental, o que é exigido como um todo dentro de real skills e hard skills para ser um sócio desse tipo de ambiente e como ele poderá ser desenvolvido e se desenvolver do ponto de vista pessoal e com educação continuada, ou seja, esses temas não são tratados. Então, hoje essas estruturas estão se educando profissionalmente e trazendo profissionais com expertise não jurídica para poder solucionar problemas que essas estruturas causaram do ponto de vista de atração, retenção e capacitação e cuidado com os seres humanos. O aspecto do marketing, até para não ficar muito longo e obedecer à promessa de diversão, os escritórios têm uma preocupação muito grande em gerenciar a percepção de mercado em relação à sua própria marca e ao seu ambiente. Então, não adianta não só ser mais, não adianta mais só apenas ser. Eles precisam parecer, né? Então, os escritórios hoje trabalham muito fortemente hashtags como atração de talentos, inclusão, saúde mental, mulheres na liderança, diversidade, inclusão, inúmeras bandeiras importantes hoje dentro da nossa sociedade, mas que o escritório de advocacia tinha uma visão, pelo menos do mercado, muito retrógrada em relação a todos esses temas. E hoje, gente, isso pesa muito na hora do cliente contratar o escritório. Quando a gente olha, por exemplo, um mercado com o qual eu tenho muita interação, o mercado, por exemplo, de Londres, um mercado muito avançado do ponto de vista das instituições, escritórios de advocacia. Dentro de Londres, hoje, você tem, do perímetro de Londres, você tem hoje mais de 300 escritórios de advocacia com mais de 200 advogados. Mais de 300 escritórios de advocacia com mais de 200 advogados. Desses, um quarto, depois eu trago a estatística de Manhattan para vocês, desses um quarto já tem compliance officer dentro do escritório. E lá eles têm sócio não advogado, ou seja, você tem um sócio com formação financeira, você pode ter sócio com formação
em outras áreas, ou seja, há uma profissionalização e uma elevação do profissional que não tem formação jurídica ao mesmo status de inúmeros sócios ali do escritório, trazendo temas tão importantes e humanos, que é a construção de fato. Os melhores escritórios de advocacia, a gente sabe disso, eu sempre falei, são os que têm as melhores pessoas. Escritórios de advocacia que têm boas pessoas, mas têm um turnover gigantesco, não são bons escritórios. Só que o problema é o seguinte, antes eles não eram bons escritórios só às vistas de quem trabalha lá dentro. Hoje eles não são bons escritórios e boas estruturas às vistas do mercado como um todo, dos clientes desses escritórios. Então vejam o impacto reputacional que isso traz. O mercado hoje respira transparência, transparência nas relações, transparência nas negociações e transparência na vulnerabilidade nossa também. Não é um problema chegar à medida em que você está mediando uma negociação ou que você está pleiteando uma posição dentro de um ambiente de trabalho, de você colocar o que é prioridade para você, o que você não valoriza e não te agrada, e querer entender do teu interlocutor se ele tem as mesmas crenças e valores com você, porque à medida em que ele não tenha, sorry to say, bye bye, não é para você e nem para ele. Perfeito? Então, assim, desculpem permear inúmeros assuntos, até porque é um tema que eu consigo levar por dias, a Patrícia sabe disso, eu tenho medo de sair desembestado falando e parecer, como eu disse hoje de manhã, o Fidel Castro, naqueles discursos, né, gigantescos, mas a ideia é trazer um pouco para vocês, ou temperar um pouco desse ambiente para vocês e do que mudou com o impacto não só da pandemia, mas da mudança de olhar que a pandemia nos trouxe em relação ao mercado. Espero que tenha sido interessante essa explanação inicial e estou à disposição de vocês para que vocês me provoquem com questionamentos, perguntas ou até, vamos dizer assim, opiniões diversas, tá bom? Fábio, obrigada. Vocês estão me ouvindo? Então. Não, eu já sabia, eu não quis falar nada antes, mas eu sabia que você ia arrasar. E acho que para todo mundo que está aqui, a gente tem algo comum, né, que é também gostar de pessoas, se relacionar com pessoas, e aí eu entro na minha ideia de fazer assim, se você consegue, vocês estão vendo um grito de criança, é aqui mesmo, é aqui que a gente faz gestão de conflito. Isso, tá, eu gente? vou brincar gente... com outro curso que eu vi outro dia, desculpa te interromper, mas eu vi outro dia um curso que para mim foi até chamativo, que era a empatia exponencial 4.0. Então, o que nós vamos praticar agora contigo é a empatia exponencial 4.0, não sei se vocês viram, já estamos passou vários criança. na mesma situação. Então, graças já passou a Deus. Criança, já fechei tela, abri tela, fecha, criança passa engatinhando, abre, chora, então tá tudo bem. Isso também acho que é uma coisa nova, né, que aconteceu. Eu me sinto, e aí eu falo por mim, mas eu me sinto mais livre para isso, porque quantas vezes na minha vida eu fiz call de casa e fiz videoconferência que eu tampava a boca da minha filha para ela não fazer barulho. E já tive cliente falando, puxa, Patrícia, sua filha sempre participa, porque ela gritava, né, criança. E hoje é uma coisa assim, os clientes até conhecem, porque agora está na escola, mas antes ficava aqui do meu lado, né? Então, ficava no quarto dela. Enfim, aqui a gente tem de tudo. A gente tem uma escola, um escritório, enfim. Mas o que eu queria fazer, eu achei assim, música para os meus ouvidos quando essa tua fala, e eu tiro dela, eu escrevi várias coisas, mas acho que o primeiro ponto, eu poderia dizer, então, que essas competências são competências mais humanizadas. Sim, sem dúvidas, claro. Tá. Só que, desculpa de novo, eu te interromper, eu vi que você estava numa linha de raciocínio, mas veja só, pelo fato de elas serem tratadas a vida inteira como soft skills, a gente parar naquele raciocínio superficial do contrata-se pelo técnico, demite-se pelo comportamental, e nunca explorar que comportamental é esse, de fato, o humano, a questão humana ficava para um outro capítulo, né? Isso dos dois lados, não era culpa só das organizações, culpa também do profissional, porque o profissional ele é reflexo da organização e vice-versa. Então, ele se colocava para o mercado também de uma forma zero humanizada. Então, quando você olha aquele currículo hoje, ou qualquer perfil que você olha hoje no LinkedIn, você tem uma dificuldade muito grande de empatia com aquilo tudo, porque você não conhece a pessoa, né? O máximo que você tem ali é uma foto, muitas vezes um sorriso, quando não é alguém, né, pescando um peixe no Pantanal, porque infelizmente a gente ainda vê esse tipo de perfil nas redes sociais profissionais, exatamente, isso ainda acontece, mas o fato é o seguinte, a gente não tem muita informação sobre o ser humano, e o interesse nosso legítimo, quando a gente quer atrair força de trabalho para a nossa empresa, pela lei da convivência, é conhecer a pessoa, muito mais do que o profissional.
Até porque, olhando a trajetória daquele profissional, Patrícia, percebendo pelas empresas que ele passou, é difícil você enganar por muito tempo. Claro que existem casos e casos, né, que inclusive já viraram até tema de filme em Hollywood, mas, na maioria dos casos, é difícil enganar. Então, o que a gente mais quer explorar quando a gente faz esse processo seletivo, ou argumenta com essas pessoas, ou tenta extrair a experiência delas, é tentar entender qual é o ser humano que está por trás daquela carreira, por que ele fez aquelas escolhas, porque aí você consegue extrair o humano da conversa. E aí as competências humanizadas, digamos assim, ou as real skills, ou soft skills, chamem como preferirem, elas vêm à tona. Né? Então, tem que saber entrevistar e saber guiar as pessoas e entender projetos que elas desenvolveram, senão a gente vai ficar da mesma forma que a Faculdade de Direito nos tratou, uma competição mundial da decoreba. Né? Então, assim, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Né? Assim, a tecnicidade ela é importante, ela é importantíssima, até a esquina. O que faz a gente chegar num outro patamar e a perpetuação do nosso nome, da nossa carreira, da nossa estrutura, do nosso escritório, são esses aspectos. Muita gente me pergunta, né? Por exemplo, Fábio, como você vê hoje os pequenos, médios e grandes escritórios de advocacia no mercado? Eu falo, em primeiro lugar, que eu não os classifico assim. Eu classifico o escritório de advocacia como os que querem se perpetuar no tempo e os que não querem. E, de novo, não tem problema nenhum, de novo, disso. Prometo para vocês que, de novo, se vocês folhearem o Código Penal, inclusive achei hoje aqui numa sala do escritório um Código Penal que eu ganhei uma vez de uma pessoa que eu me entrevistei, vocês não vão achar esse aspecto de que você é obrigado a perpetuar seu escritório ou a marca dele. Não, você não é. Mas políticas como essa, um olhar mais humanizado, vão promover a perpetuação ou uma maior longevidade do teu escritório, da tua marca e do teu legado, sem dúvida. Mas, de novo, quem está nos ouvindo e quer ter seu escritório de advocacia, prestar seu serviço, faturar e ir para casa, problema nenhum. Estamos num país livre ainda, mas estamos. Né? Então, assim, percebe esse detalhe? Então, e aí eu queria pegar um gancho, porque assim, você está sentindo isso no mercado, nesse mercado jurídico, para entrevistar as pessoas, para alocá-las, ter aquele match, né? Aí eu fico curiosa e assim, eu trago um pouco para o meu, até para o meu exercício da advocacia, que é aquele cliente que também não está mais procurando só o técnico, aquele cliente que, na verdade, ele quer algo a mais, porque o técnico, para ser franco, ele tem muito no mercado. Ele quer algo a mais, ele quer alguma coisa que você entregue para ele e que resolva. Ele não quer simplesmente a legal opinion, ele quer que você dê soluções, seja criativo. E aí eu tenho aqui uma lista de coisas que você falou que ele espera desse profissional isso. E que, na verdade, eu não me lembro de ter estudado isso na faculdade de Direito. Ninguém me falou que eu tinha que ser criativa. Pelo contrário, eu sempre achei que eu não era criativa e que, portanto, eu não ia fazer marketing. Olha isso, né? Quando eu tinha uns 17, 18 anos. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana e acho que talvez outras pessoas gostariam de contribuir aqui, trazer esses temas. Eu vi que tinha gente já falando aqui sobre perguntas. Podemos abrir, Fábio? Claro, e aí todo mundo vai prazer. conversando? Ó, ótimo. O Bruno está com a mãozinha levantada, pelo menos o primeiro que eu estou vendo aqui, eu vou tentar moderar aqui, se eu não conseguir. Oi, boa noite, Patrícia. Eu acho que tem pessoas no chat que pediram antes. Eu levantei agora, mas acho que tem 2 na frente ali. Vocês veem que bênção que é ter gente educada entre nós? Não é um sopro de ar fresco? Muito bom, Bruno. Bruno, se você quiser começar, não tem problema. A gente vai pegando aqui, porque eu estou abrindo o chat agora. Eu estava com ele fechado. Depois eu passo para os demais. Tranquilo. Pode compartilhar com a gente aqui. Então, eu não queria tomar tanto espaço, porque eu também caí um pouco de paraquedas. Eu segui o Fábio no Insta e vi essa live e falei, vou aproveitar que é aberta. E, poxa, foi muitíssimo, muitíssimo proveitoso. Eu também compartilho dessa ideia, assim, eu gosto do direito, mas eu acho que sempre gostei muito mais das pessoas envolvidas, dos perfis de advogado que a gente vai conhecendo, né, enfim. E a minha pergunta eu não sei se existe, mas existiria um perfil ideal de advogado empresarial ou uma competência que você classificaria como aquela que realmente chama a atenção, assim, no sentido das habilidades que a gente discutiu hoje? Perfeito, Bruno. Ótima pergunta. Tá? Obrigado de novo pelo privilégio aí de poder te responder. Vamos lá. Partindo-se da premissa que esse profissional tem uma formação como advogado do ponto de vista técnico satisfatória, aí a gente parte para o ambiente da diferenciação. O que é isso? Até trazendo um pouco para vocês
um conceito de que, quando eu falo nós, para quem tem mais de 40 anos, digamos assim, tá bom? Assim, sem querer ofender ninguém, ou até elogiando muita gente, depende, né? A gente vai viver mais de 100 e tantos anos, até porque quando começou a vacinação, eu me surpreendi de quanta gente de 100 e poucos anos foi vacinado primeiro. Então, assim, isso não é mais raridade, então somos bebês ainda, graças a Deus, quando a gente olha desse ponto de vista. Mas vamos lá. Tradicionalmente, a nossa formação sempre foi no que a gente chama do mercado de RH, do formato I. Quando a gente fala especificamente do mercado jurídico, existe esse conceito, né, do I-shaped lawyer, né? Porque você foi criado ou estudou para ser especialista em uma atividade e se aprofundar muito naquilo. E para se aprofundar muito naquilo, desculpe a expressão e do horário, mas você tinha que sentar o bumbum na cadeira, numa biblioteca, provavelmente, e passar horas estudando aquele assunto, o que, obviamente, evitava, por uma questão de carga horária e velocidade, que você fosse entendido de outros assuntos. A gente reservava sempre esses outros assuntos para um escaninho. Quem tem essa idade vai lembrar também do escaninho da escola. Você reservava para o escaninho de hobby, ou atividade de estudo, prazer, etc. Então, muito bem. O mercado hoje, ele começa a exigir um outro tipo de profissional, já há alguns anos, né? Ou especificamente para o mercado jurídico, é o que o mercado jurídico chama do T-shaped lawyer. Eu temperei esse conceito para trazer um pouco mais de diversão e reverência. Quem lembra do pirocóptero, também referências antigas, quem lembra do pirocóptero aqui? Aquele aviãozinho, helicópterozinho que a gente girava com a mão e saía voando. Pois é, o profissional que voa hoje no mercado é o T-shaped lawyer, né? Ou esse estilo de profissional, que o que? Ele combina essa formação técnica aprofundada do I, mas ele é complementado por um T, que trata de verdade das competências transversais. Essas competências transversais, elas são, de certa forma, regadas pelas competências organizacionais, mas não se definem por elas, tá? As competências transversais são competências que aí trazem um pouco do que você me perguntou, que tratam muito do quê? Do olhar negocial, de uma paixão por um olhar sistêmico, de querer se diferenciar e sair, extrapolar a própria cadeira, a própria atuação, e entender, por exemplo, se você está dentro de uma organização de finanças, de marketing, da jornada do produto ou da jornada do serviço, da jornada do cliente, que é um conceito importante hoje de marketing, etc. Então, é você querer se educar, e elas são transversais porque elas, né, transbordam aquele ambiente controlado do conhecimento aprofundado em uma área só. Então, quando você fala do melhor perfil de advogado transacional ou negocial hoje do mercado, é o profissional que teve essa formação profunda técnica, mas é curioso em relação a negócios e se vê como um facilitador de negócios. Ele não se vê mais como um advogado. Advogado todos nós somos, mas isso é pouco para esse tipo de perfil que hoje o mercado exige. Então, por exemplo, um tempero importante de competências é o quê? Um olhar aprofundado sobre negócios, uma capacidade de comunicação e relacional importantíssimas, uma empatia e uma escuta ativa desenvolvidas, porque o teu cliente não quer saber o quanto você está ranqueado no Chambers ou não está. O cliente quer saber se você entende do negócio dele e que solução você vai trazer para o negócio dele. Até porque, muitas vezes, hoje, quem vai te contratar como advogado não é nem mais o diretor jurídico, nem o CFO, nem o CEO, é a área de compras. E a área de compras, para avaliar, um dos critérios para a área de compras é preço, etc. e tal, mas muito do quanto você conhece do mercado dele. Muitas perguntas de área de compras hoje remetem a reputação, equilíbrio de diversidade, conhecimento técnico, etc. e tal, mas principalmente o quanto você conhece do atendimento daquele mercado em específico. Então, se você não é letrado em business, você não consegue ser um bom advogado negocial. Eu espero ter respondido a tua pergunta, claro, dentro da cápsula de tempo permitido, à tua disposição, se você quiser conversar sobre esse assunto depois. Acho que tem mais perguntas. Vivi, acho que você está na fila. Tem mais alguém na tua frente? Não? Não, eu acho que, inclusive, o Bruno tinha se referido ao meu comentário, até eu acredito. Então vamos lá, estou com você. Depois da Vivi, eu também quero. Perfeito. Boa noite, pessoal. Né? É uma alegria estar aqui com vocês. Fábio, mais uma vez, é um privilégio ouvir sua fala. A gente aprende sempre muito com você. Assim, já me trouxe, né? A gente já teve a oportunidade de conversar e trocar ideia em outros momentos, e você já me trouxe muitas reflexões importantes, inclusive ao citar o Seth Godin, acho que é, né? Eu tinha lido um livro dele bem fininho, The Deep, é muito legal e super, inclusive recomendo, né? Numa perspectiva mais de tomada de decisão.
Mas, Fábio, eu fiquei muito feliz em te ouvir falar em real skills, né? Dentro dessa lógica de talvez uma reinterpretação, uma reanálise de como o mercado está enxergando essas soft skills. E aí eu queria entender, a gente pensando em relação ao público que está aqui, e que muitos advogados podem ter um interesse em empreender, né? E aí, numa perspectiva empreendedora, eu queria que você identificasse como a gente consegue transparecer a importância dessas habilidades numa linha empreendedora, pensando que eu não quero partir para um processo de recrutamento e seleção, eu não quero fazer com que a minha advocacia tome um rumo corporativo, também não quero ingressar no escritório de advocacia para trabalhar para os outros, mas eu quero empreender. Como Perfeito. transparecer essas habilidades? Legal. Obrigado pela pergunta. Na verdade, é assim. Todo negócio, quando você empreende um negócio, esse negócio, de certa forma, é uma extensão do que você acredita, do que você se propõe a fazer, né? Então, assim, antes de abrir um negócio, eu acho importantíssimo entender quais são, fazer uma autorreflexão e uma jornada de autoconhecimento para entender qual é o meu perfil. Do ponto de vista técnico, eu sei o que eu tenho que fazer, mas do ponto de vista comportamental, em que tipo de situação eu vou melhor? Eu tenho os skills, real skills, para empreender? Se eu não tenho, quem pode me ajudar a desenvolver esses skills? Né? Porque, assim, todo mundo sai empreendendo no Brasil. O Brasil é um país de empreendedores, né? Até porque o ambiente pede isso. Né? A gente tem que se reinventar o tempo inteiro, enfim, também traz muita oportunidade, por ser essa loucura toda. Ele é um país de muita oportunidade, mas a gente sempre vai muito pouco educado para tomar essas decisões, mas principalmente pouco educado em relação a nós mesmos. Né? Especificamente no escritório de advocacia, quando a gente trabalha, por exemplo, com contencioso, arbitragem, mediação, etc. e tal, a gente investe muito, a Faculdade de Direito faz com que a gente sempre invista muito no outro. A gente é prestador de serviço até não poder mais. Tanto que, classicamente, eu tenho casos inúmeros e vocês vão se identificar com isso, quer dizer, a gente vive de prestar serviço e resolver o problema dos outros, jamais os nossos. Então, a gente sempre acaba deixando para depois a consulta, o dentista, o endócrino, não sei o quê. Você imagina, então, uma jornada de autoconhecimento para entender onde você vai melhor e onde você não vai. Então, eu recomendo, em primeiro lugar, uma dose boa de autoconhecimento e de um business plan pessoal para entender onde você quer estar e se o mercado, o segundo passo, entender se o mercado compra o que você quer vender. Eu acho muito legal essa conversa de gestão da felicidade, só é bem-sucedido aquele que faz o que ama, etc. e tal. Tem que ter um cuidado muito grande com isso, porque tem um choque de realidade nisso, que é o seguinte: se a rua, desculpem o termo, não paga, a gente tem um lugar maravilhoso para colocar isso, como eu disse lá, um escaninho, né? O do hobby, o do assunto de interesse, o de uma atividade à parte, o de um side business, vamos dizer assim, mas não vai ser seu ganha-pão, né? Infelizmente, a realidade nossa é essa, né? O esporte favorito do brasileiro não é futebol, é pagar boleto. Todo mundo aqui tem boleto para pagar. Então, a autorreflexão, esse desenho importante, um mergulho de autoconhecimento para entender o que você deseja, o que você acredita e o quanto isso pode ser transportado para o teu negócio. À medida que ele pode ser transportado para o teu negócio, o entendimento se a rua reflete essa demanda, a rua compra a demanda que você tem. Uma vez que ela compra, obviamente, você não vai estar num ambiente onde você está sozinho. Você tem inúmeros competidores, ou inúmeros escritórios, ou consultorias, ou profissionais que vão vender o que você vende. E aí uma dedicação de energia importantíssima ao que eu mencionei para vocês antes, que é um trabalho de gerenciamento de percepção. Gerenciamento de percepção do mercado em relação ao que vocês são, ao que vocês vendem e ao que vocês propõem. Quando eu brinquei aqui com vocês, que eu me chamo lá de... Eu não falei isso para vocês, mas eu costumo brincar assim, olha, eu sou, não é por causa da altura, não, eu sou o maior negociador dos principais ativos do mercado jurídico, eu faço essa brincadeira, se me chamar de headhunter, de recrutador, etc. e tal, eu vou me considerar igual a todo mundo. Não é um desrespeito com os demais, mas é um esforço grande de diferenciação. Entende? Então, assim, quero que me escolham, porque vale a pena interagir com o Fábio, que vale a pena interagir com a Camila, com o Rodrigo, com as pessoas que trabalham comigo e por aí vai. Né? Que é a questão do fator humano. Quando eu comunico, por exemplo, a minha empresa e meus negócios, eu comunico as pessoas que estão dentro dele. Podem olhar do material da minha empresa, porque eu quero que entendam as pessoas que estão por trás desse negócio. Então, falando em diferenciação, é interessante você entender. Então, por exemplo, se você tem um universo do contencioso, né, para atuar, como você analisa esse landscape do contencioso e que esforços você pode fazer para se diferenciar dos demais competidores, em primeiro lugar?
Se não é o contencioso, é a arbitragem, a mesma coisa. Se não é arbitragem, é mediação pura, etc. E tal. Como você vai se diferenciar? Através de metodologia, trazendo na sua comunicação, na tua interação com o mercado, os grandes cases que você já trabalhou, claro, sem citar nomes, mostrando o teu poder de fogo. O problema é que a gente coloca no nosso material e a gente se coloca para o mercado, que é assim, eu entrego pessoalidade, tenho um bom preço, sou profundo conhecedor técnico da atividade, etc. E tal. É a mesma coisa dos currículos do LinkedIn que eu falei para vocês. Então, assim, a gente tem que dedicar energia, não só a entender se o que a gente gosta de fazer, sabe fazer, vende, e quando a gente for vender, trabalhar fortemente nessa diferenciação. Entende? Aí você vai ter que fazer uma pesquisa aprofundada para entender o que teu aspecto pessoal faz com que você seja escolhida para mediar uma negociação versus outro mediador, por exemplo. Que aspectos pessoais teus, da tua trajetória, do teu conhecimento, dos mercados com os quais você interage, os golaços que você fez e as grandes mediações que você conduziu, te colocam na frente nessa corrida do rato, entre aspas, desculpem o termo. Entende? Respondi a tua pergunta? Então, assim, acho que esse é um roteiro importante, mínimo e básico, para que você possa, ao minimamente, colocar o nariz para fora da janela. Com máscara, né? Hoje, desculpa, eu não fiz a apologia à máscara, com máscara, por favor. Mônica, acho que era você agora, antes que eu volte. Tem mais alguém que eu estou perdendo aqui no bate-papo? Não tem comentário... Não, acho que é você mesmo, Mônica. E tem a Vitória, eu vou lendo aqui, da Vitorinha, que eu já conheço. Vamos lá. Eu vou até usar um pouquinho da fala da Vitória e depois eu passo para ela. Vou talvez responder o empate que a Vitória está falando. Vou fazer 2 merchandisings aqui antes. Um do Fábio. Bom, da parte da Patrícia, desculpa, mas é parte. Da Aninha, vou chamar todo mundo pelos apelidos. Fábio não, porque eu não tenho intimidade suficiente. E a Vivi, não preciso fazer o merchandising, que o Zé já apresentou no começo, são profissionais maravilhosas, eu estou tendo a honra de estar aqui com elas e apresentar esse curso e iniciar essa série de lives para apresentar o nosso curso. Então, não preciso falar muito. Mas do Fábio, preciso falar do escritório dele, que me colocou onde eu estou hoje, né? Foi parte de onde eu estou hoje, né? Eu estava numa crise profissional grande, eu não me via mais no litígio, e eu sou psicóloga também, bacharel, e eu me via sempre querendo lidar com pessoas, sendo advogada e ficando atrás de uma mesa. Então, eu escrevia, eu fazia contrato, eu fazia ata, eu trabalhava em societário, empresas e imobiliário. E eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Eu queria correr, eu ficava 5 minutos na mesa e eu saía querendo conversar com todos os advogados da empresa. E meu chefe falava, acho que você está eu trabalhava no Noronha Advogados. Meu chefe, que era uma graça, que era o José Paulo, ele falava assim para mim, acho que você está na profissão errada. E eu falava, mas eu gosto de direito, mas eu detesto fazer ata notarial, eu detesto fazer ata de Assembleia Geral, e nem escritura imobiliária, isso não é direito também, entendeu? Eu gosto de gente, eu quero gente, entendeu? E eu ficava desesperada, e eu falava, como é que eu vou fazer? E aí me deu uma crise geral, e eu fui procurar a sócia do Fábio, indicada pela Flávia Raal, que era sócia do Madeiros, me indicou a Camila Marilis, que era do escritório dele, e comecei a retrabalhar esse meu perfil profissional. E cheguei onde eu estou hoje, primeiro, passando pela mediação, cuja primeira professora foi Ana Isolde, então me adentrou ao mundo da mediação, e adentrando o mundo de mediação, cheguei às práticas colaborativas. É o segundo merchandising rápido que eu vou fazer aqui, que é as práticas colaborativas, que vai ser o último módulo do curso, que são, para quem não conhece, uma prática não adversarial de administração de conflitos, onde os advogados, um de cada lado, ou de cada parte, assinam uma cláusula de não litigância, se comprometendo a chegar a um acordo no final daquele processo que necessariamente é consensual. Esses advogados se cercam de profissionais multidisciplinares. E aí eu puxo aqui as competências humanizadas que o Fábio colocou, a questão do olhar sistêmico, que ele também colocou, que soa como música quando eu ouço,
e também da questão da multidisciplinaridade presente aí nos escritórios de Manhattan, em Londres, que a gente percebe cada vez mais a necessidade dessa presença. E aí, lado a lado, cada um no seu quadrado, a gente tem financistas nos ajudando, eventualmente numa equipe multidisciplinar, psicólogos ou profissionais de saúde mental, que a gente chama, assistentes sociais e tal, que também a gente pode chamar para compor, por exemplo, a negociação de um divórcio, de um inventário, de um planejamento sucessório, whatever, o que for, né? E aí, considerando exatamente o que a Vitória está dizendo aqui, necessidade de profissionais que tenham mais real skills, que tenham, além de conhecimento técnico, na verdade, o conhecimento técnico do advogado aí, ele pouco importa, quer dizer, importa menos do que as habilidades dele para negociar, para acolher, a escutativa, tudo isso que o Fábio colocou, que é perfeito. E os advogados antigos têm uma resistência grande a essa nova técnica. E falam cláusula de não litigância que tem um ponto. Se essa negociação consensual não chegar ao final com um acordo e essas partes tiverem que ir para um litígio, estes advogados se retiram do caso e passam para outro colega o caso. E as pessoas falam, poxa, quando está no auge da discussão, quando está no auge do quebra-pau, os clientes desesperados, você abandona o cliente e vai embora? Não, você não abandona o seu cliente e vai embora, você encaminha para um colega que vai seguir com ele no litígio, se assim for necessário. Né? Então, você não abandona seu cliente, você o encaminha para um outro advogado, que vai seguir com ele no litígio. É um absurdo, né? A minha experiência pessoal demonstra, todas as vezes que eu não consegui chegar num acordo depois de exaustivamente tentar esse acordo, naturalmente o cliente acaba mudando de advogado para ir para o litígio. Isso aconteceu muito comigo nos meus casos de família, com raras exceções. Porque fica um desgaste grande, aí você vai para o litígio, você quer alguém que vá para o tal, né? Então, eu vejo assim. E a minha pergunta para você, Fábio, diferente um pouquinho da Vitória, você acha isso uma utopia, as práticas colaborativas no Brasil? Não, de forma alguma. Não acho utopia nenhuma. Eu só acho assim, como tudo na vida a gente vai aprendendo, tudo tem o seu momento, né? Eu acho que nós, como sociedade, a gente está tendo inúmeros tapas na cara, falando de uma maneira geral, né? Se vocês pensarem, por exemplo, do ponto de vista, esquece o que está acontecendo por aí na rua, até porque não gosto de polemizar, até porque, do ponto de vista político, eu não gosto de político nenhum. Não tem um que eu goste, de cor nenhuma, de camiseta dessa cor, outra, etc. e tal. Mas do ponto de vista de consciência política, olha quanto o Brasil avançou, nós brasileiros avançamos nos últimos anos. Que essa polarização, o que isso também trouxe de mal, etc. e tal, que na minha opinião, muito da responsabilidade disso tem a ver com rede social e a dinâmica de rede social. Mas olha o quanto a gente se educou nesse sentido, né? Essas discussões nunca estavam nas nossas mesas. Quem lembra do almoço de domingo da avó, das conversas com o vô, das interações da família? Essas conversas nunca estavam em pauta. Então, assim, do ponto de vista da expansão do nosso conhecimento e do nível de compreensão do nosso ambiente, por exemplo, político, e do nosso papel na sociedade, hoje a gente tem uma visão muito mais apurada e uma consciência mais abrangente do que a gente tinha anteriormente. Respondendo à tua pergunta, acho que a gente segue da mesma forma. O que a gente precisa sempre para essas ondas acontecerem são sempre bons cases, Mônica, na minha opinião. Tá? Então, assim como, por exemplo, aconteceu, um exemplo, o Brasil é o país do vôlei. Agora o Brasil vai virar o país da canoagem, por causa do Isaquias. Do skate. Do skate, da Raíssa, que é brilhante. E por aí vai. Então, assim, a gente precisa de bons cases e cases que sejam bem trabalhados. Uma questão essencial da atividade advocatícia é a comunicação e a interlocução com o mercado, né? É aquele negócio, você tem um Lada Laica para vender, eu estou com exemplos horrorosos hoje, no pirocópio, você está com Lada Laica para vender, você precisa anunciar o Lada Laica. Então, assim, a gente tem restrições hoje, do ponto de vista regulatórias, em relação à divulgação, à publicidade e propaganda do nosso trabalho? Tem, mas nós temos inúmeras vias, por exemplo, digitais, de compartilhamento com o público e com quem tem anseio de
crescer e trabalhar nessas áreas e que eu não vejo as pessoas fazendo da melhor forma. E as pessoas hoje querem ouvir histórias, cases. Eu não fiquei, desculpa a expressão, despejando conceitos hoje aqui para vocês, porque eu, particularmente, acho extremamente chato. O que eu contei para vocês foram exemplos, histórias. As pessoas querem ouvir histórias, textualmente, por vídeo, em interações. Entendem? Então, assim, a gente não explora da melhor maneira os cases que a gente constrói. E aí a gente se lamenta do mercado não ficar sabendo e a onda não pegar tração. Eu acho que vocês, por exemplo, aqui na Auge, já têm, de certa forma, um grupo organizado que consegue trazer tração para esses temas, e eventos como esse, cursos como esses, postagens como as que vocês fizeram, trazem muita consciência para a viabilidade desse tipo de ambiente. E isso vai afetar quem? O empresariado. Quando eu comecei com recrutamento aqui, vocês acham que o Brasil era a terra do recrutamento especializado? Não. Claro que não. Né? Então, eu chegava em grandes escritórios, por exemplo, escritórios de 400 advogados, eles olhavam para mim e falavam assim, recrutamento jurídico? Tem certeza que você quer fazer isso? Você não quer trabalhar aqui no meu escritório? Eu gostei de você, você parece um cara bem comercial, não sei o quê. Eu falei, não. Ele falou, mas para que eu preciso de você? Eu tenho 400 advogados aqui. Eu nunca precisei de você. Então, assim, houve um aculturamento de anos para que as estruturas entendessem da necessidade de profissionalização ou de uma nova via de formação profissional de times. Aquela coisa que a gente sempre ouviu, né? Escritório é colcha de retalhos, não tem cultura de identidade, que cada um traz o seu, são mini escritórios dentro de escritórios. Eu estou na atividade de recrutamento também para criar cultura. Então, hoje eu tenho clientes que são absolutamente dedicados em relação a pessoas, budget, atenção e energia para criar uma cultura específica. Então, eu categoricamente posso chegar e falar assim, olha, eu tive uma interação com um advogado hoje que eu aposto que é do escritório tal. Isso é muito positivo, porque demonstra que eles têm uma cultura sólida, um jeito de ser, eles são muito coesos em relação ao que eles querem. De novo, a gente não tem a doença da conformidade, de trazer os mesmos para conviverem com os mesmos. Não é isso. Mas eu estou te falando do ponto de vista institucional, que a instituição propaga para o mercado, tem que haver esse alinhamento. Então, da mesma maneira com a turma da mediação, esse esforço é importante, só que eu vejo esse esforço muito individualizado, né? Não estou querendo aqui criar sindicato, pelo amor de Deus, mas, não por nada, mas não é essa a minha ideia, mas o fato é que vocês têm uma capacidade de comunicação muito boa, não é à toa que estão no ambiente da mediação, então vocês como profissionais na média, têm uma comunicação muito boa, tem uma empatia muito grande com o ser humano, a escuta ativa, como eu falei para vocês, vocês têm essa facilidade com gente, então claramente vocês vão ter facilidade de interação com pessoas que hoje estão consumindo informação do ponto de vista digital, que é isso que a gente tem, né? Então, acho que tem que haver um esforço de quem atua nessa área para que o ambiente empresarial, especificamente, tá? Não é... A preocupação de vocês não tem que ser a catequização de advogados do contencioso, na minha opinião. O trabalho de vocês é a catequização ou a evangelização, como diz o outro, do ambiente tecnológico, né? A gente usa esses termos, dos empresários, dos empreendedores, né? Então, assim, principalmente, por exemplo, o pessoal que está em ambiente de startup é um pessoal que tem a cabeça mega aberta. Então, assim, por que a gente não se comunica mais com esse tipo de público, né? Esse tipo de público não tem a menor identidade com judicialização de nada. Pelo contrário, né? Eles fazem muitas bobagens dentro do negócio deles. A gente vê muito isso em startup. Acontece um monte de bobagem que investidor vem reclamar para a gente, porque a gente, às vezes, é o braço de recrutamento do investidor da startup. Por quê? Porque eles simplesmente vão fazendo. E como tem preguiça de lidar com o advogado, justamente por causa dessa imagem do advogado, acabam de novo incorrendo em inúmeros problemas, e aí tem que judicializar e não querem, mas não conhecem outra alternativa. Tem outra alternativa de eu resolver isso do que ter que ficar lidando com um advogado o tempo inteiro, com todo respeito a nós, OAB em dia e tudo mais. Mas né? Então, assim, por que não, de forma criativa, trazer algo que tenha a ver com abrir a mente para novos caminhos, inclusive do ponto de vista de velocidade, inclusive do ponto de vista da simplicidade, do ponto de vista da assertividade e da humanização da relação, que é tudo que essa turma de startup hoje quer tratar. Estou dando um exemplo só assim, mas, por exemplo, eu miraria. Esse empresariado é consumidor desse tipo de coisa, só que ele simplesmente desconhece esse tipo de ambiente, né? A gente precisa se fazer ser conhecido. A gente é conhecido com bons cases, né? Não com TikTok, com bons cases. Então, não se empolguem, por favor, sem dancinhas. Bons cases. Através de bons cases, a gente constrói muita coisa.
Deixa eu só tentar fechar aqui. Tem uma última, fazer a pergunta. A gente tem que encerrar, quer manter o horário. A Aninha já está aqui, está de olho em mim. Tem a Carla aqui com a mão levantada. Só para fechar a pergunta da Vitória, ela falava o seguinte, que isso é importante, dos real skills, tal, mas qual que é a melhor maneira de se colocar no mercado, destacando esses skills que vão além do tecnicismo, que eles são difíceis de demonstrar num currículo? Como é que você faz isso? Sim, não só são difíceis, como ficaria absolutamente cafona se a gente chegasse no nosso currículo e falasse assim, olha, eu sou pacanésimo, tenho uma escuta ativa, etc. e tal. Claro, importantíssima a tua pergunta. Quando a gente trabalha o nosso material para mercado, inclusive o nosso discurso, e vários que estão nos assistindo já fizeram esse trabalho comigo, a gente tenta, de fato, promover um exercício que a gente trabalha, por exemplo, em mentoria, que é um exercício chamado Sala de Troféus. Esse exercício busca investigar, dentro da nossa trajetória como um todo, os grandes cases que a gente trabalhou, os grandes golaços que a gente fez, e esses golaços, eles vêm, desculpa, para bom entendedor, meia palavra basta, a gente traz cases onde o nosso protagonismo fez a diferença e as nossas competências foram fundamentais para que eles acontecessem. Então, claramente, esses exemplos vão provocar entrevistas mais profundas, onde vai se trazer um ambiente propício para se colocar as soft skills ou as real skills, entende? Então, assim, a gente tem que colocar de uma maneira elegante e profissional as conquistas da nossa carreira e o nosso approach em relação ao mercado, o atendimento aos nossos clientes, as verticais que a gente trabalha, para que na interação com esse interlocutor ele fale assim, poxa, com toda certeza, essa profissional é uma excelente team builder, por exemplo, que trabalhou no desenvolvimento de equipes multidisciplinares para chegar num resultado X, estou dando um exemplo. Percebe o que eu estou falando? Então, assim, ninguém vai chegar com um avião na praia, estou brincando com gente, alegoricamente, passando aquela faixa falando assim, olha, eu sou ótimo de conviver, me contrate. Não é isso. A gente vai trazer, de novo, estou insistindo nisso, grandes cases, grandes conquistas, onde a gente demonstra claramente o nosso papel nisso. Então, por exemplo, ao invés de colocar lá contratos, societário, contencioso, recuperação judicial, coloca no teu currículo grandes negociações. Coloque valores. Qual foi teu protagonismo? Você montou times para chegar nisso? Você montou um squad para chegar nesse resultado? Quem que você chamou? Você chamou o cara do financeiro, como disse a Mônica? Você chamou um cara dessa área, um cara contábil, um cara de etc e tal, e piriri parará. Legal. Então, assim, você, nesse caso, você mostra que você tem uma capacidade grande de formação de times, você tem um olhar sistêmico sobre o teu cliente, você demonstra que você é uma profunda conhecedora, não do contencioso, mas do ambiente do agronegócio, por exemplo. Então, isso fica muito fácil de trazer à tona num diálogo, numa interação. Primeiro que dá vontade de convidar uma pessoa dessa, que é um currículo pelo qual você causa uma certa curiosidade, porque ele não é frio. Então, você quer ler história, você quer conhecer essa personagem que foi responsável por esses cases. Então, isso te permite entrar na sala. Uma vez que você entre na sala, aí com toda a categoria, você pode interagir com o Mr. ou Mrs. entrevistadora, no seguinte sentido, se me permite, eu sei que você está acostumada com inúmeras entrevistas, ou tem um roteiro provavelmente já desenhado de entrevistas, mas eu queria colocar um pouco do que é valor para mim e coisas que eu acredito, que acho que isso é fundamental para qualquer processo seletivo. Se fizer sentido para você, eu gostaria de contar um pouco desse aspecto meu, se você me permitir, claro. O que vocês acham que a pessoa do outro lado vai falar? Não, não quero ouvir. Claro que vai querer ouvir. E aí você tem a oportunidade de verbalizar e de trazer à tona do teu jeito, do teu tom, com as tuas características pessoais, muito do que está relacionado naquele currículo. E aquela pessoa começa a entender claramente, que, de novo, para entrevistador inteligente, aquilo fica muito claro, até porque, assim, se a pessoa que está te entrevistando não captou aquilo, sinceramente, não é um lugar para você trabalhar. Eu, por exemplo, não iria trabalhar. Isso é o mínimo desejado para quem está numa linha de frente tentando atrair um profissional de mercado. Está claro como eu coloquei? Então, assim, a gente não chega e dá de bandeja essas coisas, a gente cria uma situação onde a gente possa trazê-las à tona. Obrigada, Fábio. Acho que a Aninha tem um ponto que ela está com a mãozinha levantada, eu fui deixando. Não sei se a Carla tem, que a Carla levantou a mão um minutinho e depois ela... Paty, é que está corrido, deixa depois eu faço a pergunta para ele, depois eu mando para você. Tá ótimo. Se você conseguir encerrar no... Não, tudo bem. Aninha, acho que você queria fazer alguma interação, alguma coisa? Bom, então acho que já meio que encaminhando aqui, eu gostaria de falar para o Fábio que eu adorei a forma como ele trouxe e foi linkando todos esses elementos e tal, e principalmente quando você disse, né, não tem nada mais contemporâneo do que falar de gente. E
e como você ligou isso com a lei da convivência, que é algo que a gente tá tendo que lidar todos os dias de forma mais acentuada agora. E eu gosto de falar que a mediação, ela não media, a gente não media conflitos, a gente media relacionamentos, que tem tudo a ver com isso que você falou. E aí a minha pergunta para você seria, nesse setor que você atua, com grandes escritórios ou com escritórios que tem vários advogados, várias áreas, que tal seria, de repente, pensar também em se utilizar a mediação para lidar com esses conflitos organizacionais dentro dos escritórios, junto aos recursos humanos? Como que você vê isso? Eu acho, em primeiro lugar, uma ideia de business fantástica. A única questão é que, de novo, quando a gente falou de catequização do empresariado, eu acho que um desafio ainda maior é a catequização dos advogados, porque assim, os advogados têm uma dificuldade enorme em relação a novidades, eles têm uma dificuldade enorme em relação a uma das competências principais hoje, que é a questão da vulnerabilidade. É tão complicado para o advogado se colocar numa situação vulnerável, até porque, infelizmente, no ambiente acadêmico, a gente é criado para discordar, né? Eu tive uma vez um evento, muitos anos atrás, quando o Mário Sérgio Cortella ainda não era tão conhecido assim, e eu trabalhava numa empresa e eu fui para o encontro do management, e aí eu participei desse evento, e eu sentei ali, coisa que eu nunca faço na primeira fileira, até porque eu tenho esse cabeção e esse tamanho todo, eu atrapalho todo mundo que está lá atrás, mas eu cheguei atrasado, era um café da manhã, então sentei logo na frente, e ele me perguntou na época um termo que eu não tinha a menor ideia do que era. E ele chegou para mim de sopetão e falou assim, você, o que você acha que é tal coisa? Eu falei, eu não tenho a menor ideia. Ele falou, parabéns, você me parece alguém que, se não é inteligente, pelo menos tem interesse em aprender. Então, assim, foi um momento que eu aprendi que você se colocar numa posição de vulnerabilidade, você tem inúmeros ganhos com isso, né? Então, assim, o nosso mercado ainda, como é que fala, engatinha no quesito vulnerabilidade. Acho que eles têm uma preocupação muito grande em abrir um pouco a caixa preta organizacional, que é escritório de advocacia. Eles têm essa dificuldade um pouco comigo. Você imagina com alguém que também tem a formação jurídica e, de certa forma, ali na cadeia alimentar, vamos dizer assim, pode oferecer uma certa competição para ele em outros aspectos. Então, acho que assim, acho que é um business viável. Acho que tem um desafio enorme em desmistificar o que é a mediação. Agora, quando a gente traz isso para um aspecto econômico, para o escritório de advocacia, e principalmente quando a gente traz isso para um ambiente ou para uma hashtag do pioneirismo, aí o advogado começa a se interessar, porque dá a entender que ele é pioneiro em algum aspecto comparativamente aos demais. Mas achei interessante a colocação, nunca tinha pensado nisso. Exatamente. O pioneirismo na vanguarda, aí fica bacana, aí fica comercial, o pessoal começa a querer morder a isca, entendeu? A gente tem que saber temperar, porque senão eles não mordem. E eu acho que a proposta desses bate-papos, desses encontros, são exatamente, primeiro, despertar a curiosidade, né, em quem está assistindo, quem não é muito afeto a até essa nomenclatura, a gente conhece por advocacia negocial, consensual, extrajudicial, de resolução resolutiva, de resultado. Então, isso é uma coisa que vem pipocando, vem aparecendo cada vez mais. E a proposta desses encontros, desses bate-papos, de curso, de fomentar, é fomentar esse olhar, é convidar o advogado que tem um perfil como esse que você falou, com essas competências humanizadas, porque nem todo mundo gosta de competir, de ganhar o processo, é muito gostoso ganhar, mas é muito ruim perder. Então, quem vai se adaptando a este mercado, naturalmente já está dentro, já está mais acostumado. Quem não está, o que tem que entender é que vai ter que se preparar. Vai ter que se preparar porque, querendo ou não, em algum momento vai ter uma negociação ou vai estar aí de frente com um método adequado de resolução de conflitos, porque agora tem, né? Então, não tem cláusula escalonada, vai aparecer. E sentir como é que ele se prepara para isso, que não dá mais, e pela tua fala, para mim, eu saio daqui assim, com essa certeza, não dá mais para ser intuitivo, não dá para ser by nature, não dá para ser eu vou na raça, eu negocio na raça, eu sou muito bom de barganha. Isso não vai dar, porque na hora que a gente bota no papel e se tem metodologia, tem eficiência, você põe no papel, você vai ticando aí os seus golaços, isso também vai fidelizando o cliente.
Talvez você não consiga passar num marketing isso, né, fazer uma propaganda disso, mas você fideliza o cliente volta, e volta feliz, porque ele quer o seu jeito de atuar naquele negócio, ele quer, e aí eu tenho que fazer a piada que você sempre, hashtag desatadora de nós. Que é isso, desatadora de nós. O que você faz? Nesses track records de goals, eu tive que pensar, e a conclusão que eu cheguei é que não foi com parecer jurídico, foi desatando o nó, que foram os melhores casos que eu tive. Então, é essa a proposta de fazer, pelo menos trazer esse olhar, essa outra lente. Eu acho que a minha queria... Bom, antes disso, eu queria te agradecer mais uma vez, Fábio. Eu tenho assim, uma admiração enorme, um respeito pelo profissional que você é, e sem contar agora vai ficar gravado, né? Todo o trabalho que a gente fez, que foi assim um grande divisor de águas na minha vida e na minha carreira, para eu ter certeza, na verdade, eu sempre advoguei desse jeito, mas a partir do nosso trabalho, eu tive a certeza que era isso que eu precisava formatar e mostrar como eu faço. Não podia ser mais natural, by nature mesmo. Eu faço assim, eu advogo assim. Não, tem uma metodologia por trás, tem um jeito, e a hora que você aplica, seus percentuais são arrasadores, assim. Você só vê que você consegue fechar, você consegue resolver, você começa a achar, como assim? Né? Como é que traz tanto resultado assim? Então, e uma competência bacana. Reconhecida, né, Paty? Uma competência reconhecida e não esse blá, blá, blá de que a pessoa é charmosa. Não é questão disso, é uma competência estudada, com cuidado, para a gente chegar nisso que a gente faz aqui. Eficiência, né? A gente entrega eficiência, a gente entrega serviço humanizado, serviço jurídico. Já estou criando um novo conceito de advocacia, ressignificando. É o serviço jurídico humanizado com eficiência e resultado. Assina, pode me liga. E se colocar o 4.0, você consegue ainda aumentar os honorários. Exatamente. Não, muito obrigada. Foi excelente, assim, foi muito bom te ouvir. E, como sempre, irreverente e provocativo para a gente sair daqui com várias dúvidas e não querer terminar no horário, porque a gente não vai conseguir. Mas acho que a Ana tem um ponto que ela queria trazer, que ela queria passar uma rápida enquetezinha digital aí, que ela é 4.0, ela é 4.5, sabe? Exponencial, ela é exponencial. Não, já está no 6. Já vou passar aqui enquanto você vai falando, Paty. Não, pode passar. E é uma coisa rápida, mas é isso, né, Luciana? A gente vem conversando e a gente, de outras conversas, de outros cursos, e a gente vê como cada vez mais esse tipo de direito que a gente trabalha é um direito que, quando você entende as pessoas, às vezes você não precisa necessariamente daquela aquela coisa muito rígida ali da lei, né? Você consegue resolver muitas vezes sem necessariamente... Olha que máximos aqui, gente. Como que... Eu voto também? Não voto. Queria votar. Não voto? Pô, tô tentando aqui, tô apertando o negócio, tô perdendo. Eu também, falava, onde eu aperto para votar? Pô, avisa que eu não voto. Vai ficar aparecendo o negócio aqui para mim, eu fico votando e tentando falar junto. Mas o único negócio é encerrar a enquete para a gente, que a gente é co-anfitriã, Paty. Pô, já mostrei que eu sou 4.1. 3.9. Eu sou 1.0. Mas no empático eu sou 6.1. Vamos lá. Não, mas isso. Vou encerrar aqui. Todo mundo já votou? O Fábio falando de mídias digitais e a gente não sabe mexer na enquete. Pensando e gravando, né? Eu tomando aqui, gente, queria só dizer, enquanto está gravado, isso é Guaraná, isso não é uísque. Senão vão falar, nossa... É o que você está dizendo aí. Não, escute, sem preconceitos com o pessoal da urinoterapia, claro. Toda terapia é válida hoje. Que assim, primeiro eu estava... já fechou? Sim. Eu quero saber quem é esse pessoal do outro. Bateu advogados com mediador, é isso? Não, mais advogados, né? Mais advogados. 57% de advogados. E mediador? 50%. Tá aqui. Tá vendo como eu sou 1.0? Eu pus para outra tela e não percebi. E 25% de outros, mas não é 100%, né, gente?
Sim, sim, é de quem Porque respondeu. você quem pode tá aqui. colocar mais de uma coisa. Mas muito bom. Ah, Sim. Muito bom. Fábio, então com isso, queria de novo te agradecer, gostei demais. Agora eu entendo por que tantos elogios e espero que a gente possa estar sempre nessa interlocução e aprendendo com você cada vez mais. Queria agradecer a todos que estão aqui também nos acompanhando. Nossa próximo encontro vai ser no dia 1º com a Amanda, falando sobre justiça consensual, no novo livro que ela escreveu, maravilhoso. E estão todos convidados, inclusive você, Fábio, se quiser estar conosco semana que vem. Claro, vocês sabem que assim, você convidou um judeu para a festa, ele vai. Não interessa a Que festa que é. bom! É um problema religioso que nós temos. Olha, eu Então, acho melhor pronto. judeu. Se judeu me convidar para festa, eu vou, porque não tem festa melhor do que judeu. Não tem. Não Não tem, tem. animadíssima. Essa Não pandemia tem. acabou com os bar Não mitzvahs, tem. Gente, muito triste. Acabou com tudo. Acabou com tudo, tô muito louca. triste. Louca para aglomerar. Nossa, não, mas olha, esse ano meu filho tem vários amigos judeus e todos iam fazer bar mitzvah Era o esse ano do ano. Bar Mitzvah. Nossa, que tristeza. Calma, chegaremos. Vamos conversar com a central lá em Jerusalém, ver se a gente consegue postergar Isso. os Bar Mitzvahs. Vamos ver. Isso aí. Gente, foi ótimo, obrigada. Obrigada. Posso falar umas palavrinhas rápidas? Pode, claro. Queria só agradecer vocês de novo. Para mim, quem me conhece, convive comigo há muito tempo, mais importante do que claro, fico muito grato pelos elogios, mas a oportunidade de aprendizado também com vocês. É isso que me move, isso que me dá energia. Eu entrei nessa atividade por causa disso. Acho que é importante registrar o quão feliz eu fico com esse convite, com a interação que vocês tiveram comigo e com o privilégio de novo de estar aqui com vocês. Obrigado por respeitarem e serem interessadas tanto num tema que eu gosto tanto e valorizo. Queria agradecer muito a Patrícia, que se fosse a Patrícia eu não estaria aqui. A admiração é mútua, ela é uma grande amiga. O que eu mais espero desses encontros sempre é ter, como eu tenho com a Patrícia, a amizade e o carinho também com vocês, tá bom? Isso para mim é o mais importante. Então, um beijo para vocês, obrigado por tudo, obrigado a todo mundo que nos ouviu. Eu sei que não é um tema que às vezes todo mundo aguenta por tanto tempo, mas vocês foram firmes e fortes, espero que tenha sido satisfatório para vocês, mas de fato dedicar um pouco do tempo de vocês, que de novo, lembrando, não volta nunca mais nas vidas de vocês, nem na minha, tem que ter um valor, né? Então eu valorizo muito essa dedicação de vocês em relação ao nosso encontro. Obrigado por tudo. Um beijo e saúde para todos. Ei. Tá gravando ainda, Aninha? tá. Eu quero começar a Tem que conversar. comportar ainda.